Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando a palavra se revela, o coração encontra direção. Como reconhecer a verdadeira luz quando tantas vozes dizem ser a verdade? Porque a luz verdadeira não apenas ilumina, ela transforma quem a recebe. Eu sou Sandra Reis, estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Qual sua cidade? Você lê a Bíblia comigo? De qual lugar? Qual foi o momento em que você aprendeu algo que transformou sua vida? Deixe nos comentários. Nosso texto hoje é o Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o 28. Espero que já esteja com a sua Bíblia, com o seu caderno, para que você faça suas anotações. Coloque também os aprendizados diários, os aprendizados que você receber nessa leitura e a aplique na sua vida, porque é necessário aplicar todo o aprendizado. Vamos à leitura? No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É um profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é quem vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nós vamos ler hoje até o versículo 28. O Evangelho de João, ele traz esse lugar de fala para os que estavam
procurando conhecer Jesus, vamos dizer. Ele escreveu o Evangelho por volta de 90 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso, para os cristãos judeus e gentios que enfrentavam dúvidas sobre quem realmente era Jesus Cristo. Havia falsos ensinos dizendo que Jesus não era Deus ou tinha vindo em carne. E João escreve para afirmar: Jesus é Deus, eterno e Salvador. E muitos teólogos explicam que João apresenta Cristo como o Logos, a palavra. Ele começa no princípio, era o Verbo, a palavra eterna que cria, que revela e salva. Aqui João traz essa fala para as igrejas que eram perseguidas e estavam confusas. A mensagem principal é o Deus encarnado, a única luz verdadeira. Ele fala do Verbo divino. Quando ele inicia, ele traz a palavra. Hoje, quando sua vida parece sem controle, lembre-se que Cristo já estava antes na sua história. Jesus já existia antes de tudo. Ele é Deus, ele estava com Deus no princípio. Você confia em Deus quando não entende o que está acontecendo? Ore dizendo: Senhor, tu és eterno guia da minha vida. A verdadeira segurança nasce quando lembramos que Deus está lá no começo e no fim da nossa história. Nos versos de 6 a 8, Deus envia João Batista para apontar o caminho. Ele não quis ser a luz, ele mostra a luz, ele diz quem é a luz. Hoje, o nosso papel não é aparecer, mas revelar Jesus assim como foi João. As pessoas veem a Cristo nas suas atitudes. As pessoas veem Cristo na sua vida, no seu testemunho. As pessoas veem Cristo na sua vida através do seu comportar, do seu viver diário. Escolha uma atitude de amor que mostre Jesus. Servir sem buscar aplausos cura o nosso ego, fortalece o nosso espírito. Quando nós olhamos do verso 9 ao 13, Jesus veio, mas muitos não o reconheceram. Hoje é a mesma coisa, nem todos aceitam a fé. Isso dói. Você continua amando quem rejeita Deus? Ore por essa pessoa que está distante de Cristo. A fé madura ama, mesmo quando ela não é compreendida. Quando nós olhamos para o verso 14, Jesus se faz carne, ele se torna humano, ele sentiu a dor, o cansaço, a tristeza, ele vivenciou o que nós vivenciamos. Deus entende sua ansiedade, suas feridas emocionais, Deus entende os lugares em que você sente cansaço, dor. Você conversa com Deus como alguém próximo, como um pai que te ama, que sabe e confia em você? Fale com Jesus sobre a sua dor agora, nesse momento. A encarnação mostra que Deus não é um Deus distante, ele caminha conosco. Do verso 15 ao 18 é sobre graça. Jesus revela o Pai completamente. Não precisamos buscar mil sentidos em mil lugares, é só olharmos para Cristo. Você tem buscado respostas fora de Deus? Se você lê João antes de dormir, é, você vai conhecer como Jesus pode transformar a mente, como ele pode transformar o nosso coração. Aqui, do verso 19 ao 28, ele fala da humildade de João. João disse: Eu não sou o Cristo. Ele sabia quem ele era e quem ele não era. Há muitos que sofrem hoje por tentar ser aquilo que Deus não chamou para ele ser. Há muitos que sofrem hoje porque fica se comparando com alguém que ele nunca vai ser.
porque você é único. Deus te fez único para viver uma vida única. Não dá para se comparar com outra pessoa, porque você não é aquela pessoa. Você é uma pessoa única que Deus fez para ser você. Se compare com você mesmo. Aí sim, você terá um bom resultado. Você aceita o propósito que Deus te deu? Faça hoje algo simples para Deus sem querer. Reconhecimento. A humildade liberta o coração da comparação. Eu não fico me comparando a ninguém, pois eu sei quem eu sou. Assim como João, ele sabia quem ele era e quem ele não era. Eu também sei quem eu sou e quem eu não sou. E eu vou viver aquilo que Deus mandou eu viver. E eu vou me comparar comigo mesma. Sou melhor que ontem? Ótimo. Se não sou, o que eu posso fazer para melhorar hoje? A mensagem central de João é que Jesus é a eterna luz, a verdadeira, e é o Salvador revelado. E João Batista ensina que a vida cristã é apontar Cristo, não nós mesmos. Eu preciso viver de uma forma que eu mostre Cristo, não a mim. A minha vida precisa ser uma vida que tenha uma constante confiança em Deus, mesmo que eu não entenda. Seja testemunha, mas com atitudes. Aceite o propósito que Deus te deu. Receba a graça, abandone a culpa e busque conhecer Jesus todos os dias. E eu te pergunto: reconhece a verdadeira luz quando ela nos leva à humildade? A graça, a transformação interior, que Jesus muda o nosso coração. Quando reconhecemos a verdadeira luz, ela nos leva à humildade, ela nos leva a essa graça, ela nos leva a uma transformação interior, porque só Jesus pode mudar o nosso coração. Quem encontra a palavra viva, encontra sentido para viver. Eu oro para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, para que você encontre esse lugar de se ver com aquilo que Deus deseja para a sua vida, para que você entenda o verdadeiro propósito que Deus tem para você, para a sua família, para a sua vida ministerial, para o seu viver diário. Que lições você tira dessa palavra hoje para aplicar na sua vida e trazer transformação, crescimento, amadurecimento para a sua vida espiritual, para a sua vida relacional, emocional? Tudo isso é necessário eu me perguntar o que essa palavra me ensina. Eu te convido a ler as descrições de cada momento de leitura da palavra de Deus, de participar dos nossos grupos, de fazer parte do nosso projeto, da nossa comunidade Coragem, onde aprendemos juntos viver uma vida mais leve, mais centrada em quem somos, como somos e que podemos ser, trazendo mais plenitude para cada um de nós. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.